Senhor Jesus, queridos irmãos, é com muita satisfação e alegria que estamos aqui para atender, esse pedido que nos foi feito pela pessoa do nosso querido irmão evangelista Rudinei Reis e sua digníssima esposa, irmã Diana, que são superintendentes do Departamento de Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Canoas Norte. Fomos convidados para ministrar essa pré-aula da lição de número 9, do segundo trimestre do ano de 2023. Esta lição está sob o título Uma Família Nada Perfeita. O textuário da lição diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. A verdade prática diz: tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. A leitura bíblica em classe para base desse ensino se encontra no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 3, versículo 2 ao 5, capítulo 5, versículo 13 ao 15 e capítulo 12, versículo 10 ao 13. A introdução nas palavras do comentarista da lição diz que, a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai, E isto trouxe grandes consequências à sua família. Nós sabemos que a entrada de Davi na história de Israel como rei acontece na decadência do rei Saul, que quando este soberano da nação, então, na época, deixa que a soberba suba para a sua cabeça, Deus se desagrada das atitudes dele, de rebeldia, e então resolve que ele terá que ser substituído, E olhando lá para a casa de Jessé em Belém, Deus se agrada de um dos seus filhos, a saber, Davi, e chama o profeta Samuel e dá ordem para que o profeta desça até a casa de Jessé, o belemita, e leve junto com ele um vaso de azeite, porque o que ele deveria fazer, lá na casa de Jessé, era ungir um dos seus filhos que já tinha sido eleito por Deus. O profeta Samuel, obedecendo a ordem divina, então vai até a casa de Jessé, explica o motivo da sua visita ali, E então, dessa maneira, Jessé chama os seus filhos que estavam ali na casa, apresenta um a um ao profeta, mas nenhum deles, recebeu de Deus a aprovação para ser ungido. Ao que o profeta pergunta, então, para o dono da casa se não haveria nenhum moço mais, e obtém a resposta que sim, que tem ainda um dos moços, mas era o mais novo e que estava no pastoreio das ovelhas, dando assim a entender que era alguém que não tinha muita importância e que era muito improvável, era que ele viesse a ser a pessoa, que Deus queria que fosse ungido como rei da nação. Mas o profeta, em obediência ao mandamento divino, fala para Jessé dizendo: olha, nós não sentaremos a comer pão antes que este moço venha. Dessa forma, então, eles foram até Davi, chamaram ele, e chegando Davi, Deus fala para o profeta e diz: olha, este é o moço que você deve ungir, É provável que
aos olhos das pessoas, ele não tenha, né, um aspecto físico, um porte atlético, um perfil que eles estão acostumados, que tem os reis, né, como exemplo o próprio Saul. Mas eu olho de maneira diferente, eu não olho como os homens olham, né? Eu olho para o interior da pessoa, e o interior desse moço é o que me importa, né? Então, sendo assim, Davi recebe, né, a unção quando o profeta derrama o vaso de azeite sobre a sua cabeça, e daquele momento em diante, né, o Espírito do Senhor se apodera do jovem pastor, e ele passa então, né, a ser o novo rei de Israel. E como tal, ele fez um grande governo, né? Foram grandes as conquistas, e muitas nações foram entregues nas mãos do exército de Israel no governo do rei Davi, né? Ele foi um ótimo monarca, ele chegou até mesmo a reunificar o reino que estava dividido, né? E reinou de forma integral sobre a nação. Mas acontece que quando Davi estava no reinado, ele, por lógica, né, ele saiu do anonimato, de trás da malhada das ovelhas, veio para uma vitrine, né, que a sua posição lhe colocara, né? Ele sai do campo, de trás das ovelhas, para um palácio real. Ele ficou em evidência, ficou uma pessoa que virou um referencial, e também, né, por que não dizer, o desejado de muitas mulheres como marido, né? E como na época isso era permitido, Davi acabou se casando ali, conforme relato que a gente tem através da história, mais do que 8 vezes, e teve mais de 20 filhos, né? Então, por conta disso, Davi ele se perdeu na administração familiar, porque tendo que dar grande parte do seu tempo, né, em prol do governo da nação, muitas viagens, muitas guerras, muitas batalhas, acabaram deixando a parte familiar descoberta, né? Então Davi teve filhos que tinham uma distância muito grande um do outro, né? Até pela própria região de onde que estavam, por serem de mães diferentes, nem todos tinham assim essa mesma afinidade, né, que os irmãos têm. E assim acontecendo, né, houve uma situação em que uma das filhas de Davi, uma moça muito bonita, né? A Bíblia diz que uma donzela formosa de nome Tamar acabou despertando a atenção do seu meio-irmão chamado Amon, né? Quando Amon colocou os olhos nessa moça, ele se apaixonou por ela, né? E não levando assim em consideração que ela era do seu próprio sangue, né? Embora que ela não fosse irmã
por parte de mãe, mas era por parte de pai, né? E dessa forma ela tinha o mesmo sangue que ele. Só que essa moça também tinha um outro irmão, né? Absalão era o nome dele, que era o seu protetor, né? E ele era irmão por parte de pai e também, né, por parte de mãe. E para colocar, né, para que ele obtesse êxito nessa sua vontade de ter aquela moça como mulher e não como irmã, Amon chama um primo, né, de nome Jonadab, e pede conselhos ao primo de como ele deveria conduzir, né, essa situação para que ele lograsse êxito no intento. Só que, ao invés desse primo dar um conselho desestimulando este jovem dessa ação, ele compactuou, né? Fazendo assim um plano, se uniram os dois e fizeram um plano para que o Amon pudesse colocar em prática, né, essa sua vontade. Então, eles simularam que Amon estava enfermo e pediram que a moça fosse até o leito onde que Amon estava e que levasse uma comida especial para ele ali, porque ele estava pedindo, né? Então a moça foi, né, na boa intenção, e quando chegou lá com o alimento, ela foi então violentada à força, né, pelo o suposto enfermo que estava lá naquela cama, que era Amon. Isto foi muito mal, porque despertou o ódio e a ira do irmão legítimo, né, de Tamar, e ele acabou então, né, este irmão dela, o Absalão, movido pela ira, pelo ódio, né, o rancor daquela situação, Absalão mata então o seu meio-irmão, né, a saber, Amon. Quando isso acontece, a gente vê ali sementes que foram plantadas por Davi, né, anteriormente, que agora estavam começando a dar o seu fruto, né? Quando Davi trai o seu soldado, né, o seu guerreiro, a saber, o Urias, quando ele adultera com a esposa do soldado, ele colhe agora, né, essa semente de traição através do seu filho Amon, porque isto, né, não deixa de ser uma traição, né? Pegar e violentar a própria irmã, isto foi uma traição que ainda ela foi muito mais além do que uma simples traição. Ela evoluiu, né, para um assassinato, para um homicídio, mas foi o que também aconteceu com Davi, né? Porque Davi, além de ter adulterado com a esposa do seu soldado, ele manda, na intenção de encobrir este pecado, né, uma vez que esta mulher engravidou e Davi queria que este filho, né, viesse, mas que
que o marido, né, não ficasse sabendo, né, dessa traição. E a única maneira que ele achou para que isso acontecesse foi mandar então, né, aquele soldado para a frente da batalha, e onde que ele seria morto, né, pelo exército adversário. Então que essas atitudes tomadas por Davi anteriormente agora começaram a dar, né, os seus resultados. A semente que foi lançada pelo rei agora começa a dar os seus frutos, né? A semente da traição, a semente da espada, da morte, né? E foi o que acabou acontecendo então na família do monarca. Mas tudo isso, né, pela falta dos cuidados no âmbito familiar, né? Se Davi fosse um pai presente, fosse um homem dedicado à família, certamente que jamais teria acontecido estas coisas, né? O terceiro tópico dessa lição, né, vai falar sobre o problema moral na família de Davi e as consequências, né, da sua falta de domínio próprio, né? Porque na verdade Davi ele se deixava levar pela inclinação dos desejos do seu coração, pela concupiscência dos olhos, né? E isto foi desviando ele da atenção familiar, porque fugia, né, do seu controle. Essa quantidade de filhos que ele foi tendo em consequência dessas inúmeras mulheres que ele tomava como esposa, né? E na verdade é aquele fato que foi marcante na história de Davi, né, que foi o adultério com a mulher do soldado que acabamos de falar. Isso deixou uma mancha muito grande na vida moral de Davi, né? E o incesto e morte na família, como falei antes, né, foram resultados que vieram, né, por conta dessas atitudes imorais que Davi consentiu, né, que acontecesse através dos seus atos. O terceiro e último subtópico fala sobre vigilância, proximidade e exemplo. E essa história, né, ela poderia ter sido bem diferente. Essa família de Davi, imagina que se a família de Davi fosse, né, tão bem cuidada como ele cuidou da nação de Israel, que bênção não teria sido, né? Mas a falta de vigilância, a falta de proximidade e a falta principalmente de exemplo como pai gerou toda essa desgraça dentro da família real, né? O que nós aprendemos com isso? Que nós devemos ser um bom administrador, assim como foi Davi, né, na nossa vida secular, no nosso segmento profissional, também na nossa vida cristã, seja como líder, sacerdote ou mesmo que sejamos apenas um membro da igreja, mas nós precisamos ter cuidado com a nossa família, né? Porque a nossa família, ela é algo que ela está
sendo observada por aqueles que estão à nossa volta, pelos nossos vizinhos, né? Então, se a nossa família for bem administrada, o resto, né, vai ser bem administrado também. Isso, a lógica nos leva, né, para essa certeza. Então, isto faltou ali na família de Davi, e nós pegando como exemplo, né, tudo que aconteceu de mal por conta disso, façamos diferente, né, para que também os nossos resultados sejam diferentes. Para que uma família, né, cresça no centro da vontade divina, é necessário que haja da parte do pai, né, o trabalho de vigiar, o hábito de aproximação dos filhos e principalmente a educação através do exemplo, né? E o comentarista desta lição, ele encerra, né, este ensino com a seguinte conclusão: vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Queridos irmãos, que o nosso amado Espírito Santo possa dar continuidade nessa lição no interior, na mente, no coração de cada um que tiver a oportunidade de estar sendo ensinado através desta lição, e que mais do que nunca, né, além de aprendermos, nós termos a graça de Deus e colocar em prática tudo o que aprendemos através, né, deste ensinamento. Meu agradecimento a Deus por esta oportunidade e desejo que todos fiquem na bênção e na graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém.